Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aí para a glória de Deus e mais um pão diário. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 16. Evangelho segundo escreveu Jesus, capítulo segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo de número 5, né? Um dos componentes daquele que é conhecido como o sermão mais importante da humanidade, ok? Isso para crentes e descrentes. Mateus capítulo 5, verso 16. Assim, resplandeça a vossa luz. Então, só pode resplandecer quem tem luz. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, não é para os homens. A gente resplandece para Deus. Mas é impossível resplandecer para Deus sem resplandecer diante dos homens. É impossível servir a Deus sem que esse serviço a Deus beneficie os homens. Então, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, se eles podem ver as nossas boas, eles também podem ver as nossas más. Eles estão sempre de olho. E glorifiquem. Só que eles não vão glorificar se verem as más. Eles glorificarão se verem as boas. Glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então é uma via mão dupla, ok? Eu devo resplandecer a luz diante dos homens e só poderei fazer isso glorificando e servindo a Deus. E ao servir a Deus, eu beneficiarei aos homens. Então, isso aqui é o sinal da cruz, gente, tá? Essa aqui é o lema da cruz. Lembra de Mateus 22, 27? Amar a Deus sobre todas as coisas, ok? Linha vertical. E amar o próximo como a si mesmo. Então, é o sinal de uma cruz. Então, na cruz de Jesus é que nós podemos resplandecer, é que nós podemos germinar, é que nós podemos abençoar. O motivo do meu vídeo nesta hora não é ser moralista, longe disso, mas dizer-lhes que esse é o propósito de Deus, que nós vivamos e façamos algo para que os homens tenham motivos para glorificarem a Deus. Nós estamos vivendo num mundo complexo, nós estamos vivendo num mundo complicado, num mundo contraditorial. Nós estamos vivendo num mundo tão terrível, gente, mas tão terrível mesmo, onde parece que ao invés de coibir algumas coisas que devem ser coibidas, proibidas, elas são promulgadas, tá certo? Dá um exemplo básico, olha como é difícil, criação de filhos, gerenciamento de pessoas, gente, tá complexo, tá? Dá um exemplo assim bem simples, sem ser radical, televisão. Bom, a televisão, a babá eletrônica é um demônio. Desculpa, mas você sabe que é. Quando alguém terceiriza sua mão de obra e coloca seus filhos na mão de uma babá eletrônica. A televisão, ela dissemina, gente, ideias, ela é tendenciosa, ela é terrível, né? Ela manipula as massas, manipula as pessoas, ela dita regra, ela dita modismo. Então é uma luta constante. Mesmo assim, 90% da população brasileira tem uma dentro de casa. Eu não estou aqui criticando, quem sou eu para isso? Só estou explicando como é difícil. A gente reconhece os malefícios, a gente condena os malefícios, mas as pessoas têm dentro de casa. Mesmo aquelas que condenam, ok? Um outro exemplo, quer ver? Bem simples. A televisão nos ensina a ser mal educados. Como é que é? A televisão te ensina a ser mal educado. Mas não entendi, vou te explicar, é muito simples. O camarada está lá reunido com a família, ele não está nem aí porque a televisão está passando, mas ela tem que estar ligada. Então, enquanto você conversa com a esposa, conversa com os filhos, se é possível manter uma conversa, um diálogo com aquela coisa ligada fica falando enquanto você fala. E o que ela te ensina? A ser mal educado. Falar com as pessoas falando. Isso é falta de educação. Aí você vai na igreja e vê as pessoas falando enquanto o pastor está falando. Você vê na igreja as pessoas falando enquanto o sacerdote, o padre, o líder religioso, seja o que for. Enquanto as pessoas estão falando, aprenderam isso onde? Em casa. E assim vai. Você vai numa reunião, seja onde for, as pessoas estão sendo mal educadas. Por quê? Por causa da televisão. Dei um exemplo disso. Entendeu? Assim resplandeçam as vossas obras diante dos homens para que glorifiquem ao Pai.
Exemplos disso. Às vezes, irmãos, a gente acha assim, ou alguém acha que precisa ser um expert, que precisa se resplandecer, eu tenho que estar no auge, eu tenho que ser influente, eu tenho que ser relevante. Ok, você tem que ser irrelevante. Mas esse nível de relevância e de influência não necessariamente precisa vir de acordo com o número de massas que você agrega por detrás de si. Você não precisa acender as luzes da ribalta, ok? Está no lugar de destaque, na primeira folha de um jornal, falem de mim por aqui. Não é preciso. Não é necessário. Você pode resplandecer, às vezes, em coisas pequenas, simples, poucas. Dá um exemplos assim, alguns exemplos. À medida que vai vir na minha mente, eu dou alguns exemplos, existem muitos outros que eu sei que você pode muito bem citá-los, mas é só para que a gente tenha assim, uma breve noção de conversa, uma breve baliza, um norte. Graças ao bom Deus, eu nunca fumei um cigarro, tá? Mas eu trabalhei 10 anos com casa de recuperação. Então, é dar aos outros o que não deram a mim, nesse quesito, ok? Aos 18 anos de idade, eu deixei minha casa, na época, dos meus pais, muito bem cuidado, muito bem tratado, roupinha lavada, roupinha passada, comidinha na mesa na hora certa, ok? Uma boa convivência, minha igreja local, e eu me dispus a ir trabalhar com casa de recuperação e ajudar as pessoas, e glória a Deus por isso, e eu fico muito feliz por isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na casa de recuperação, um exemplo disso, o banho lá, o banho nas casas de recuperação, normalmente é 2 minutos. 2 minutos de água corrente. Não é 2 minutos que você entra no box, é 2 minutos de água corrente. E eu me acostumei com isso. Eu nunca tive esse problema na minha casa, mas eu me acostumei com isso. E eu entendi que isso é o necessário. Então, por exemplo, estou hospedado aqui, estou no hotel, né? Estou na casa de um irmão, ou estou em casa mesmo. Gente, eu não preciso mais do que 2 minutos de água corrente. 3 minutos, vamos exagerar, 5 minutos de água corrente. Eu não preciso mais do que isso para tomar o meu banho. Não, mas é que eu estou no hotel, não, a água não é eu que pago mesmo, a luz não é eu que pago mesmo, entendeu? Você está compreendendo essas coisas? Parece simples, né? Mas a vossa luz pode resplandecer diante dos homens. Outro exemplo, tanta gente passando fome no mundo, eu fico louco da vida com isso. Você vai no restaurante, o buffet é livre. Se você comer um prato de comida, se você comer 2, se você comer 3, o preço é o mesmo, ok? Então coma o que a sua fome pedir. Mas, gente, e Deus me livre, a minha filha sabe disso, eu tenho uma filha de 10 anos, e eu aprendi isso, e eu ensino isso, e não é ser radical, não é querer economizar comida, mesquinhar comida, até porque quem me conhece sabe que eu como bem, gosto mesmo. Mas, gente, coma o que o teu estômago pedir. Não é porque agora é buffet livre, ok? Você vai encher o teu prato. Eu fico vendo isso, eu fico terrível. Criança de 3 anos, desperdiçando comida, brincando de jogar batata frita uma na outra. E a pobre coitada da moça que está ali trabalhando vai ter que estar limpando o chão porque o teu mimadinho jogou batata frita no chão. Entendeu? Você deixa comida no prato, sendo que existem tantas pessoas no mundo que estão morrendo de fome. Coisas simples como essa. Ok? Ah, eu estou no hotel, mas o que me custa esticar o meu lençolzinho? Você está entendendo isso? O que me custa tirar o lixinho do banheiro? Coisinhas simples, gente, como essa. Eu não estou dizendo para você ser um influente, ser um cara de cadeia nacional, ok? Não. O que eu estou te dizendo é que dá para resplandecer. Dá para resplandecer no trânsito. Dá para resplandecer dando um bom dia, uma boa tarde. Dá para resplandecer desligando um pouquinho o celular e atendendo as pessoas. Não apenas virtualmente, mas pessoalmente, realmente, o mundo real. Dá para resplandecer. Dá para resplandecer, meu irmão, estando lá no banco de um banco, estando num banco, sentado na poltrona, ou sentado num banco de ônibus, ok? Num assento, dá para resplandecer. Você vendo uma pessoa de mais idade que você, uma senhora com a criança no colo, ou até mesmo com as mãos carregadas, dá para resplandecer? Dá, claro que dá. Quer sentar, senhora? Educação, sente um pouquinho, sente no meu lugar. Dá para resplandecer. Você está entendendo isso? Eu estive pregando em um determinado lugar, certa feita. Gente, Deus é minha testemunha que eu nunca não fiz isso para aparecer
E eu não tive noção, ok, da proporção que isso alcançou. De repente eu estou lá pregando, tal, mas veio no domingo, vim no sábado, vim no domingo, e eu vi um senhor que estava do meu lado em pé, de mais idade do que eu. Provavelmente tinha idade para ser meu pai. E eu disse a ele: senta aqui, irmão. Não, 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 você é o pregador. Eu disse: não, irmão, eu não vou deixar de ser pregador se você sentar aqui. Eu ainda brinquei com ele, eu disse: eu não estou te ofertando a palavra, você não vai pregar no meu lugar, não. Brinquei com ele. Mas você pode sentar na minha cadeira. Ele ficou meio sem jeito, mas eu vi que as pernas dele estavam doendo. Ok? Eu disse: senta aqui, irmão. Não, 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 você é o pregador. Senta aqui, irmão. Não, 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 não. Então você não vai sentar? Então eu vou me colocar de pé, falei para ele. E a cadeira vai ficar aí. Pronto. Eu vou ficar de pé aqui, eu e você, igual a dois loucos, e a cadeira aí parada aí, sem ninguém sentando sobre ela. Ele começou a rir meio sem graça, me coloquei de pé e ele sentou-se. Mas você é o pregador, que daí, meu irmão? Que eu sou? Sou nada, meu irmão. Sou alguém por rica bondade e misericórdia de Deus, aprova o bom Deus na sua excelência, conceder-nos a rica oportunidade de falar alguma coisa de sua parte. Agora a igreja estava lotada e eu ia deixar que o irmão meu estivesse de pé e eu, que sou muito mais jovem, em perfeito estado de saúde, estarei sentado só porque eu sou o pregador. Ô meu irmão, eu tenho certeza, irmão, até hoje, quando a gente conversa, às vezes via zap, e ele brinca comigo: daí, pregador, ainda estás dando a cadeira para alguém sentar? Então você veja bem, coisa simples. Talvez se eu me perguntar para ele a mensagem que eu preguei aquele dia, talvez ele não se lembra. Mas desse gesto simples, ele lembra-se. Você está entendendo isso? Vou dar outro exemplo rapidinho aqui, vou terminar porque o meu vídeo já está se alongando, ok? E tudo que eu exemplificar aqui é só verborragia, são só exemplificações daquilo que você já entendeu. Eu tenho um hábito simples, gente, simples. Sabe aqueles pedágios? Ah, mas eu não concordo com o pedágio. Não, eu também não concordo. Eu queria não pagar o pedágio, mas já que eu tenho que pagar, não adianta, meu irmão, você encher a paciência, viu? Não adianta você encher a paciência do servidor público porque está demorando na hora de te atender no banco. Meu irmão, ele é só um servidor. Ele coitado, tá ali para ganhar o dinheirinho dele, como você está no seu trabalho para ganhar o seu dinheiro. Ele não precisa estar ouvindo coisas desnecessárias. E daí eu tô ali passando lá nos pedágios, e eu tenho um hábito de sempre deixar 5 centavos. Gente, 5 centavos. 5 centavos. Às vezes um pouquinho mais, mas 5 centavos. Não me faz mal algum, gente. 5 centavos. Quando a menina vai me cobrar, ela vai me devolver, eu digo: não, não, não. É para você. Aí você vai dizer assim: tá, mas qual é o objetivo? O objetivo é que no meio daquele corre, 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 com certeza ela deve ter errado no dar troco para alguém. Ela deve ter dado 10 centavos a mais, 15 centavos a mais. Não é possível o dia inteiro, meu irmão. Aí passa um abençoadinho que deixa 5 centavos para diminuir o débito dela, para diminuir a dívida dela. Porque 5 centavos para mim não vai fazer falta nenhuma. Mas se outro der 5 centavos, outros 5, outros 5, outros 5, para aquela menina que vai perdendo de 5 em 5, faz um grande trabalho. Entendeu? Faz uma grande falta. Se cada um abençoar ela com 5 centavos, você está entendendo? Não estou falando de 5 reais, 10 reais, 50 reais, estou falando de 5 centavos. Tá? Se cada um abençoar aquela menina ali com 5 centavos, aquele menino, aquele moço, aquele pai de família, aquela mulher de caráter, você sabe o que vai acontecer? Ela não vai ter que tirar do bolso dela. Olha que simples. Mas tem gente, irmão, que vai no comércio e se deixar ele logra. O pobre coitado do caixa com 5 centavos, com 10 centavos, com R$1. Se deixar ele rouba coisa desnecessária. O sangue de Jesus tem poder. Então, meu irmão, um pouquinho de consciência não faz mal a ninguém. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Não é porque a casa não é tu que você vai ligar o ar e vai deixar ali o ar ligado. Você vai deixar a água correndo, ok? A luz correndo. Ô, meu irmão, faz isso não, tá bom? Deixa a luz de Deus resplandecer na sua vida através de coisas pequeníssimas que levarão esses homens a glorificar a Deus e dizer: esse camarada é a luz do mundo, é o sal da terra. Deus te abençoe em nome de Jesus.